Senhoras deputadas, senhores deputados, está reaberta a sessão. Passamos de imediato à ordem do dia. Discussão e votação em turno único. PL 73/2026, autor deputado Júlio Garcia. Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Sertão dos Correias, no município de Armazém. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão. Votação aprovada. Votação da redação final do PL 18/2025, autora deputada Paulinha. Votação da redação final do PL 617/2025, autor deputado Jair Mioto. Votação da redação final do PL número 700/2025, autora deputada Ana Campanholo. Votação da redação final do PL 919/2025, que tem origem na Comissão de Constituição e Justiça. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Discussão e votação em turno único, PL 68/2026, de origem governamental. Altera os artigos 3º e 6º da Lei 19.395/2025, que dispõe sobre a concessão de isenção e redução da base de cálculo do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações nas saídas dos insumos agropecuários, que especifica e ainda estabelece outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Discussão. Tem a palavra para discutir o deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, colegas deputados, eu havia solicitado destaque para que a gente pudesse apreciar em separado o inciso 3º do parágrafo único do artigo 6º da Lei 19.395 de 2025, redação dada pelo PL 68, que agora está em discussão. A grande preocupação, ela surge de uma reivindicação da Associação de Agroindústrias Alimentícias de Santa Catarina. Esse é um setor que representa muito para a economia catarinense, está completando 10 anos agora neste ano. São 70 agroindústrias associadas na área animal e vegetal, abatem por mês em torno de 12 mil animais, suínos, bovinos no caso, suínos 85 mil animais mês, abate de ovinos 2.200 animais mês, leite são 4.715 litros mês, um faturamento anual de 53 milhões de reais e produtores associados 5.267 produtores. Então, a grande preocupação deles é que com a manutenção desse inciso 3º, inviabilize o setor, tendo em vista que aumenta o custo de logística para a comercialização daquilo que é a essência da sua atividade, que é justamente a atividade agropecuária. Protocolamos esse pedido para apreciarmos na sessão de hoje, porém ontem, final da tarde, inclusive por provocação de Vossa Excelência, senhor presidente, e também o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, nós estivemos conversando com o secretário de Estado da Fazenda, que pontuou algumas situações e com o objetivo de agilizarmos toda essa matéria, ele pediu para que a gente retirasse esse pedido de destaque, assumindo um compromisso conosco de que ele atenderá todas essas agroindústrias através do TTD. Então, é uma forma mais rápida dele poder atender e garantir esse benefício fiscal. É um compromisso da Secretaria de Estado da Fazenda, que foi consolidado através desta reunião e, por isso, a razão da qual nós estamos retirando o pedido de votação em destaque do inciso 3º. Encerrada a discussão, em votação. Para encaminhamento de votação, deputado Volney Weber. Só na mesma linha, deputado Mauro, a minha grande preocupação também é o agronegócio no nosso sul do estado. Produção de avicultura, de ovos comerciais, de suinocultura, de pequenos produtores e também dos pequenos e médios frigoríficos. É uma grande preocupação. Mas vale lembrar que, conforme aqui, o deputado Mauro, alinhado com as lideranças dessa casa, o secretário da Fazenda deixa muito claro que busca, através do TTD, então, os benefícios para aqueles, bem lembrado, que estão trabalhando de forma correta. Então, nesse sentido, fica aqui o meu voto de confiança, o encaminhamento para o voto sim, mas que, tão logo, esse segmento não sofra prejuízos
ou venha aí a ser prejudicado com essa decisão do dia de hoje. E que realmente o governo deixe as portas abertas para o diálogo e buscando aí, através do atendimento, através do TTD, a esses produtores e também agroindústrias de pequeno e médio porte. Sendo assim, o meu voto é favorável. Para encaminhamento de votação, deputado Altair Silva. Senhor presidente, nós inclusive apresentamos uma emenda a esse projeto que foi não aceita pelo relator. Teríamos como opção fazer o destaque em plenário, mas em conversando com o secretário da Fazenda, ele se comprometeu de receber o grupo de produtores, principalmente os produtores independentes, né, que ficam excluídos desse incentivo e passa a ficar mais caro para os produtores a compra do milho, já que eles não terão direito a esse crédito do ICMS. E nós não podemos produzir leis aqui na casa que beneficie uma categoria, que prejudique outra, e de certa forma fica essa discrepância. Tenho o meu voto favorável, sim, mas fica aqui a cobrança para que nós possamos ajustar também, para que toda a cadeia produtiva possa ser contemplada. Não é por causa de um ou de dois, que às vezes comete algum equívoco tributário, que na sua grande maioria acabam ficando prejudicados. Por isso, fica aqui o meu voto, mas com essa ressalva, para que nós possamos atender essa demanda e não deixar nenhum produtor que investe, né, de fora do benefício dessa lei. Encaminhada pelo deputado Altair Silva, tem a palavra para encaminhamento de votação, deputado José Milton Schaeffer. Presidente Júlio, cumprimentá-lo, cumprimento todos os colegas aqui desta casa. Esse é um projeto muito importante e tem que ser levado em consideração. Santa Catarina, em função da agricultura familiar, nós temos um sistema de integração muito forte, mas, ao mesmo tempo, nós temos também um sistema de produção independente na área da suinocultura e também em outras áreas, como o gado de leite e outros, que tem sido prejudicado na questão tributária. E eu entendo que o governo de Santa Catarina também não quer isso. Vê um produtor compra um milho, tem um desconto na carga tributária. O outro não. Isso tem prejudicado pequenos frigoríficos, produtores independentes que são num número bastante grande. O deputado Júlio conhece aqui o Braço do Norte, comunidade de Pinheiral. Aquilo tudo é fruto de produtores independentes, assim como Jaraguá do Sul, tem frigoríficos também que trabalham assim, produtores. E, a princípio, a grande esperança desse setor de buscar a justiça através desse projeto de lei. Mas como isso não foi possível, e como até agora também o secretário Cleverson, em tudo que tem empenhado a sua palavra com este parlamento, tem cumprido, né, nós vamos dar um voto de confiança, mas vamos estar, deputado Mauro, cobrando e acompanhando para que isso se torne realidade e que a gente seja justo. O produtor independente com o produtor da integração sejam tratados da mesma forma nas questões tributárias na compra dos insumos, deputado Volney. Então, quero deixar o meu voto, mas também a minha preocupação e a urgência, né, que essa reunião aconteça o mais breve possível. Tem a palavra para encaminhamento de votação, deputado Sargento Lima. Presidente, de forma alguma, eu acredito que a intenção do governo seja prejudicar algum produtor, algum membro da cadeia produtiva, desde daquele que é associado e produz o frango, o porco, enfim, e o milho até lá dentro. Nós estamos falando ali de um combate a uma fraude tributária que chegava a dar R$500 bilhão, R$500 bilhão por ano. Esse combate a essa fraude é importantíssima. E detalhe, muito bem elaborado ali o pedido pelo deputado Mauro de Nadal de retirar mesmo a emenda dele, na confiança de que vai existir um acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, tendo em vista que o tratamento tributário diferenciado, que é estendido àqueles que adotavam uma prática contrária àquilo que é os interesses do povo catarinense, não sejam colocados na mesma balança do que aqueles que trabalham de forma honesta. E, mais uma vez, a gente encontra o equilíbrio dentro da Assembleia Legislativa, dentro de uma grande conversa muito bem elaborada
com a Secretaria de Estado da Fazenda. Então, enfim, quero agradecer a retirada da emenda na confiança de que nós vamos dar realmente, daí sim, usar o TT, o tratamento diferenciado, para aqueles que são honestos e trabalhadores e não fazem com que um milho passe por dentro de um outro estabelecimento comercial somente para gerar crédito financeiro. E agradecer à presidência também ali, que teve a oportunidade de a gente fazer essa votação no dia de hoje, para dar tempo de nós chegarmos a essa conclusão e evitar que o Estado de Santa Catarina continuasse tendo prejuízo e prejudicando aqueles que trabalham de forma correta para o progresso do Estado de Santa Catarina. Obrigado. Presidente. Tem a palavra para encaminhamento de votação o líder do governo, o deputado Maurício Peixe. Presidente, é só para agradecer mais uma vez a Assembleia Legislativa, a Casa, dá uma demonstração de grandeza novamente na discussão daquilo que é importante para o Estado de Santa Catarina e nessa questão de isenção. Foi bem discutido nas comissões, bem explicado, foi conversado com o presidente e o nosso secretário Cleber Susível conversou, inclusive, com o autor da emenda, deputado Mauro Nadal, para que desse esse voto de confiança, para dar um encaminhamento, então, futuro, para que pudéssemos fazer sempre as coisas corretas. Bem como salientou o deputado Lima, são 550 milhões de reais no ano, e isso é muito recurso. Isso nós temos que combater realmente. Então, esse crédito de confiança, novamente, pela Assembleia, obrigado a todos, e em nome do governo, agradecer, porque sei que todos vão votar favorável. Em tempo ainda, presidente, só agradecer a presença do nosso vice-prefeito de Barra Velha, o Juliano, o nosso vereador Rubinho e o presidente do PL, o Osnir, que estão aqui acompanhando a sessão. Muito obrigado. Encerrada a discussão, encaminhamento de votação. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria em sede de turno único. Discussão e votação em turno único. PL 11/2023, autor deputado delegado Egídio, proíbe a venda, a queima e a soltura de fogos de artifício com estampidos, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos, festivos, de efeito sonoro ruidoso no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Está pensado a esse projeto o PL 139, que resultou numa emenda substitutiva global, que é o que vai em votação, com pareceres favoráveis das comissões. Tem a palavra para discutir o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, a mesa diretiva, os nobres colegas deputados. Hoje é um grande dia. Essa aprovação de um projeto de lei oriundo do deputado Egídio e também de Vossa Senhoria, deputado Júlio Garcia. Projeto que vai proibir a soltura de fogos com estampido em Santa Catarina e no qual vai beneficiar inúmeras pessoas, sejam autistas, sejam idosos, seja o pessoal que está no hospital, os animais, quando soltam fogos de artifício, parece uma guerra. Então, é um projeto de grande relevância, um projeto importante para Santa Catarina, dar mais um passo na proteção e no respeito às pessoas, porque essas bombas, elas não podem ferir o direito do outro. Então, dessa maneira, nós estamos entrando numa outra guinada de desenvolvimento de Santa Catarina. Então, peço a vênia e o voto dos nobres deputados para que possamos aprovar o projeto em tela. Obrigado. Ainda em discussão, tem a palavra para discutir o deputado Gessé Lopes. Presidente, sei que é uma pauta polêmica e eu sempre falo que eu não estou aqui para agradar todo mundo, né? Se eu estivesse aqui para agradar todo mundo, eu faria um pudim, né? Docinho, todo mundo gosta. Mas eu tenho que dar minha opinião. Eu também acho que é um horror, é chato tu estar lá na tua casa, no final de semana, tu ficar ouvindo foguete de forma desnecessária. Eu tenho um cachorrinho que também se assusta, fica recolhido quando está em dias de foguete. Eu sei que autistas têm problema com isso, mas eu sempre achei que isso tem que ser tratado de forma municipal. Acho que cada município tem uma realidade diferente. E eles lá fazem a sua legislação. Por que eles não fazem? Porque divide opinião. Tu vai aqui em Garopaba, a grande atração do final de ano de Garopaba, que eles fazem todos os anos, é o foguetório. E lá eles não têm problema com isso. Em outros lugares tem problema, faça uma legislação municipal para a cidade. Eu sei de cidades rurais que usam os fogos como forma de afastar animais que comem a lavoura. Aí tu vai proibir eles de utilizar esse artifício.
Eu acho muito irresponsável nós aqui generalizarmos a restrição do uso de fogos de artifício para todo o Estado, sendo que em alguns municípios isso não é problema. Inclusive é atratividade. Então eu, particularmente, ainda que eu entendo que usar isso de forma banalizada, e eu particularmente não vejo mais acontecer as pessoas estourando fogos por aí, de qualquer forma, de qualquer maneira, por motivo nenhum. Mas acho que isso cabe ao município determinar, por exemplo, datas comemorativas para ser usado, né, momentos bem específicos, e aí todo mundo se organiza para aquele dia. Mas agora nós aqui proibirmos, eu acho irresponsável da nossa parte. Por isso meu voto é contrário, ainda que eu entenda o mérito do projeto, de quem fez os animais, enfim, mas eu acho que isso tem que ser uma legislação municipal, porque cada município tem a sua realidade com relação a essa situação. Obrigado, presidente. Tem a palavra para discutir o deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, também nessa mesma linha de raciocínio do deputado Gessé Lopes, os fogos de artifício já fazem parte aí da humanidade desde o momento que inventaram a pólvora. E no passado, antigamente, muitos dos animais eram criados ao lado desse estouro, principalmente em momentos de caça, quando a caça era muito presente como meio de alimentação de famílias, né? Claro que a realidade que a gente vive hoje é uma realidade totalmente diferente. Eu lá em casa também tenho os animais domésticos e a gente sabe que isso dá um impacto, né, na vida desses animais. Porém, eu estou aqui como deputado desde 2011 e essa matéria tem pipocado aqui na casa em todas as legislaturas. E eu fui relator em várias oportunidades na CCJ e sempre meu parecer e meu voto foi contrário. Por quê? Porque já é pacificado no STF que a competência para legislar sobre fogos de artifício é uma competência municipal. Cabe a cada município dizer se em seu território é permitido ou não é permitido. Por quê? Porque muitos municípios se usam desses fogos de artifício como uma forma de atrair turistas para fomentar a economia em determinados momentos do ano. Então faz parte já cultural, parte cultural do município, a existência dessas celebrações com fogos de artifício. Então é muito tenebroso nós aqui na casa votarmos um projeto desta natureza fazendo uma restrição a todos os municípios do estado de Santa Catarina, ou seja, no território catarinense, tendo em vista que o STF já tem se manifestado de que a competência para legislar é dos municípios. Tem a palavra para encaminhamento de voto para discussão o deputado Sargento Lima. Presidente, é conhecido aqui a minha admiração pelo trabalho do autor do projeto, deputado Márcio Machado, um grande defensor da causa animal, do deputado Egídio, e ele está tramitando aqui nessa casa, do deputado Egídio, desculpe, que são também outro grande defensor, hoje prefeito da cidade de Blumenau. Porém, como liberal, eu tenho que ser muito franco e sincero em dizer que tudo aquilo que a venda é proibida no Brasil já está restrito lá como crime tipificado, já existe. Então, eu não posso chegar aqui e impedir que alguém venda, comercialize algo que é legal dentro do território nacional, somente baseado ali em estudos que indicam, que incomodam. A gente poderia estar falando agora aqui do escapamento da moto, a gente poderia estar falando de uma buzina de um trem, a gente podia estar falando do funcionamento de uma empresa. Então, esse zelo que nós temos ali com os animais e com os autistas, enfim, ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo, mas existem direitos iguais. Existem também os direitos daquele que comercializam, de poder ganhar o seu dinheiro, de ter a sua empresa que trabalha fabricando fogos de artifício. Muito bem disse o deputado Mauro de Nadal aqui, que cidades baseiam sua economia não só na apresentação dos fogos, mas na confecção dos fogos. Tem cidades no norte do Brasil que trabalham única e exclusivamente fabricando esse tipo de material pirotécnico aí. Então, como liberal, como é que eu vou falar que vou proibir algo que é legal se fazer dentro do país e que a legislação ela é de responsabilidade do município? Acredito, sim, nessa pauta que cada um com as suas diferenças precisam ser defendidos por todos aqui dentro, mas também nós somos a voz daqueles que trabalham com isso, que ganham dinheiro com isso, que aferem lucro em festas populares. Então, eu vou justificar o meu voto aqui, como não, justamente por esse fato. Tem a palavra para discutir o deputado Alex Brasil. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentar os nobres colegas aqui presentes. Eu também quero fazer uma justificativa rápida do meu voto.
que é contrário a esse projeto, justamente por acreditar que isso é uma intervenção direta no mercado, e eu acho que a gente não está aqui para atrapalhar o mercado. Quem é liberal tem que entender o seu papel nesse momento. Eu sei que os fogos coloridos continuarão liberados, porém a gente, por exemplo, eu sou aqui da capital Florianópolis, tive uma experiência de 2 anos atrás que o prefeito tentou fazer uma virada de ano com queimas de fogos apenas aqueles coloridos. E a tragédia veio, porque as pessoas que foram para a beira-mar ficaram depois olhando uma para a cara da outra e pensando, eu vim aqui para isso? E depois ele teve que rever a atitude dele e mudou, e essa última virada do ano não foi mais daquela mesma forma. Então isso vai para todos os municípios, pega Balneário Camboriú, quantas, milhares de pessoas vêm ali para ver queimas de fogos. E então acho que a gente está interferindo, sim, em cada município. Acho que já foi bem dito aqui que a própria legislação determina que os municípios façam os seus ordenamentos e a sua lei sobre isso. E aí aqui a gente está falando da pólvora, a queima de fogos é praticamente milenar. Então nós estamos dizendo aqui que mais uma vez nós vamos proibir as pessoas de bem, o pai de família, de queimar os seus fogos no momento comemorativo, mas o morro, que quando chega a droga, pode ter certeza que esse vai continuar usando os artifícios que eles usam, que é a queima de fogos, para dizer que a droga chegou. Então a gente vai continuar proibindo as pessoas ordeiras, que fazem as coisas através da lei, e essa queima de fogos nos morros não vai deixar de existir, e eu acho que essa intervenção direta no mercado nosso do Estado de Santa Catarina não é interessante para essa tribuna fazer algo dessa magnitude. Deixa que os prefeitos, seus vereadores e cada município, entendendo a sua realidade local, legisle e faça o que tem que ser feito sobre esse assunto. Obrigado. Presidente, só para encaminhamento de voto. A palavra para encaminhamento de votação, deputado Márcio Machado. Peço que seja colocado no painel a votação de cada deputado, por favor. Também quero dizer que muitas votações que nós fizemos aqui para restrição de importação de produtos, elas são totalmente antiliberais. Mas nós votamos aqui para não vir a tilápia, para não vir a laranja, para não vir o leite, muitas coisas nós votamos aqui. Então, questão do liberal, nós temos que ter alguns posicionamentos. Outra questão, o meu voto é por centenas e centenas de cães que morreram nesse final do ano por ataque cardíaco. O meu voto é por centenas e centenas de autistas que entram num surto gigantesco pelo barulho, parece que estão em guerra. O meu voto é por centenas e centenas de pessoas que estão acamadas, que ficam totalmente prejudicadas com um barulho insano de fogos de artifício que já passou. Ah, é milenar, também era milenar fumar. Enquanto médicos com receitas receitavam o cigarro para poder acalmar as grávidas. O mundo mudou e nós precisamos respeitar as pessoas, e nós vamos respeitar quando acabar com essa barbárie de fogos de artifício explodindo e estourando várias e várias mãos de pessoas que estão com problema, que não conseguem, que vão para o SUS. Então o meu voto, e peço encaminhamento, que seja sim a favor desse projeto tão importante e significativo para Santa Catarina. Tem a palavra ainda para encaminhamento de votação, deputada Ana Campanhulo. Senhor presidente, senhores colegas, eu entendo a paixão com que o deputado Márcio fala sobre esse assunto, entendo que a bancada foi orientada a votar a favor, mas antecipo que o que o deputado Márcio mencionou é muito importante. Nós somos sim um partido liberal. E cada vez mais estamos proibindo as pessoas de coisas que não são graves, em detrimento de suas liberdades, com benefício de, já mencionamos aqui algumas vezes, de minorias e situações semelhantes, como é o caso dos animais aqui. Eu entendo que a pauta dos animais é importante para o deputado Márcio, mas eu quero discordar da orientação da bancada, mesmo sendo do PL, eu vou votar contra. Senhores, nós temos aqui nessa casa, inclusive, um projeto de lei que tramita, falando que nós devemos deslocar o nosso eixo cognitivo de todo o Estado catarinense, uma PEC que tramita nessa casa, do foco no ser humano para o foco na natureza, plantas e animais. Esse é o caminho que nós estamos tomando, não só como Brasil, mas orientações que vêm de fora, como orientações da ONU, e cada vez mais os interesses mais simplórios que o ser humano pode ter, como comemorar uma festa, comemorar a virada de ano, estão sendo cerceados
por políticas ambientalistas, da causa animal ou de causas semelhantes que até nem convém mencionar agora. Mas eu quero pontuar o meu motivo para votar contra esse projeto de lei, com respeito e discordar do meu colega Egídio e do líder que nos representou aqui hoje, porque a causa animal é a causa de ambos, mas eu quero pedir aos senhores deputados que tenham consciência sobre o que significa ser liberal e por que o Partido Liberal foi escolhido para liderar esse Estado. Obrigada. A palavra para encaminhamento de votação, deputado Marquito. Obrigado, senhor presidente. Queria inicialmente orientar minha bancada para votar favorável a essa matéria, mas importante o debate que está acontecendo aqui, que o Partido Liberal está com algum problema, né, sobre o que é liberalismo, os conceitos, tem alguma coisa acontecendo, não sei. Eu acho que está com alguma coisa, né? O Partido Socialismo e Liberdade tem um conceito sobre liberdade. Agora, é importante ver o que está acontecendo aqui dentro do plenário. Uma dificuldade da própria bancada entender o que é liberalismo. Alguns aqui estão gritando aqui atrás de mim, inclusive, mas eu queria só destacar que esse debate está sendo importante para a gente observar um pouco do que está acontecendo. Obrigado. Tem a palavra para encaminhamento de votação, deputado Vicente Caropreso. PSDB vota com o autor. PSDB a favor do projeto. Tem a palavra o deputado Tiago Zilli, para encaminhamento de votação. Obrigado, senhor presidente. Depois de ouvir os dois argumentos, a gente vê que quase os dois têm razão. O deputado Márcio quase me convenceu também a votar a favor, mas eu começo a me lembrar a justificativa do deputado Mauro, também de outros deputados que pensam no turismo, pensam nas coisas que estão acontecendo. Então, eu acho que toda lei ela tem que ter um fundamento. As pessoas, os autistas, as pessoas doentes, deputado Márcio, não pode chegar e ver uma exposição de foguetes, de fogos de artifício dessa maneira. Agora, uma comunidade que nem o turismo, que nem os balneários, serem privados disso, né? Então, não tem como a gente proibir. Daqui a pouco nós vamos proibir uma carreata, daqui a pouco nós vamos proibir um jogo de futebol porque faz barulho, daqui a pouco nós vamos proibir uma festa de aniversário, aí nós vamos proibir, nós não vamos mais sair. Eu acho que o bom senso, eu acho que a educação que nós precisamos ser imposta. As leis, elas estão trazendo tanta regulamentação que a gente já não sabe mais para onde vai. Agora, eu acho que o teu discurso, deputado Márcio, eu acho que ele é louvável nesse sentido, para criar a consciência de a gente respeitar as pessoas, respeitar os doentes. Agora, não poder mais fazer um barulho, eu acho que nós chegando aos extremos. Aos extremos é o que está acontecendo no nosso país. Então, por isso que o meu voto é contra o projeto. Tem a palavra para encaminhamento de votação, deputado Pepe Colasso. Eu vou na mesma linha também do deputado Tiago Zilli, né, e principalmente ao encontro do que falou o deputado Gessé, o deputado Mauro de Nadal. Inclusive, o deputado Mauro de Nadal é um dos defensores da causa do autismo, tem uma lei muito importante aqui na Assembleia. Nós presidimos, por exemplo, a Frente Parlamentar em Defesa do Autista, mas eu acredito que esse é um assunto que ele tenha que ser deliberado em cada município de Santa Catarina, porque cada município ele tem a sua particularidade. A exemplo aqui, como foi colocado Garopaba, vou colocar Laguna, que tem um evento belíssimo na virada do ano, deputado Vonley Weber, com fogos de artifício e que aquilo gera renda, mexe com a economia do município. Então, essas particularidades, elas têm que ser respeitadas. E o que a gente espera, né, claro, aqui dando valor a toda a defesa do delegado Egídio, do deputado Márcio Machado, a gente espera que os municípios possam bem regulamentar isso em defesa do autismo, em defesa dos animais, mas que também a gente possa entender cada particularidade de cada município catarinense, principalmente no que tange a economia, as festividades e a cultura de cada município. Tem a palavra ainda para encaminhamento de votação, deputado Vonley Weber. Na mesma linha, deputado Pepe Colasso, deputado Mauro, deputado Tiago, eu penso que o produto ele não é ilícito, até porque ele está autorizado a ser produzido. Então, eu penso que o que nós temos que ter é um controle no volume desses fogos, no volume do estouro.
Por exemplo, tem alguns rojões, que não estamos falando do foguete, muitas vezes, mas tem rojões e canhão aí, de vara, que quando dá o estouro é ensurdecedor, que realmente parece que estão soltando bomba. Não é o foguete, não é aquele fogos de artifício que vem trazer uma animação, mas sim o estouro de um rojão, que muitas vezes você já na madrugada, no descanso, e ainda tem alguém, ou mal educado, que estoura aqueles rojões, que é um estouro ensurdecedor. Eu penso que isso sim tem que buscar limite. Então, lá na fabricação, autorizar os fogos de artifício, no mínimo isso, que ele tenha limite na altura do volume desse estouro, para fazer com que não cause um estrago tão grande nos problemas auditivos causados já nas nossas crianças, que acaba estourando muitas vezes um tímpano de ouvido, e também um acamado, ou então o autista e os animais, que esses sim prejudicam muito e muito com intensidade. Então, buscar talvez uma regulamentação dessa, mas é lógico, eu penso que tem que ser discutido isso talvez até a nível federal, porque o produto ele está autorizado pela legislação a ser produzido. Mas de que forma vão produzir? Então, estabelecer regras na produção desse produto para que ele não tenha uma agressividade tão forte para a humanidade e também para os seres vivos. Tem a palavra para encaminhamento de votação, deputado Sargento Lima. Presidente, toda vez que a pauta do liberalismo for tocada, eu me sinto na obrigação de levantar e me manifestar. Nós tivemos aqui, deputado Altair Silva, a questão do leite no estado de Santa Catarina, quando essa casa interviu, sim, para a proibição da comercialização do leite em pó aqui no estado de Santa Catarina. Agora, não tinha ninguém para aplaudir na plateia, porque um agricultor no oeste do estado pegou uma corda e se pendurou, porque não conseguia vender o leite pelo preço que produzia, por isso que essa casa interviu. Nós estávamos aqui conversando com o deputado Zé Milton Schaefer, nós tivemos no estado do Rio Grande do Sul 24 suicídios de agricultores que tiveram suas máquinas tiradas de dentro da propriedade deles. É nesse momento que o Estado intervém, quando é necessário. Citei Vossa Excelência pela questão do leite, o senhor acompanhou o sofrimento, deputado Altair, de quem produz leite no estado de Santa Catarina, e era necessário que o Estado intervisse, e a Assembleia Legislativa interviu nesse momento com a ajuda de todos os deputados. Isso é ser liberal, saber o momento exato de agir e defender, é uma defesa de mercado. É muito contrário do que fazer uma fieira de leis proibitivas. E de forma nenhuma eu admito que de forma zombeteira se venha aqui e se fale do meu partido, iniciando um debate que não tem condição de terminar. Eu tenho. Então comece aquilo que tem capacidade para terminar, não inicie. E nem falo de zombeteiro, porque eu não faço menção a nenhum outro partido quando venho aqui no microfone de à parte. Tem a palavra ainda para encaminhamento de votação, deputado Maurício Peixe. Presidente, é um projeto que esse é o momento da gente discutir, entender o que é bom e o que é ruim. Eu vejo que cada município tem a competência para legislar sobre isso. Joinville, quando era presidente, legislou e proibiu, mas não tem controle. Principalmente quando chega a droga. Daí é foguetório para poder anunciar que chegou, né? Essa é uma realidade. Não tem como fiscalizar. É um projeto inócuo. Tanto assim que se atira foguete e ninguém consegue ir lá e fiscalizar na hora e multar aquilo que é pedido. Multar. Então, esse projeto, ele é municipal. É pela legislação municipal. E outra coisa que eu quero também salientar é que, às vezes, eles exageram na fiscalização. Nós temos uma tradição católica que, no dia de Nossa Senhora Aparecida, meio-dia, atira foguete. E foi feito esses dias numa cidade, tiraram uma carreata, foguete, a polícia foi lá, notificou, multou toda a carreata, todos os carros participando da carreata. Então, falta de bom senso em algumas coisas que tem que se ter. Então, é uma legislação municipal e nós temos que atuar ela no município. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão e os encaminhamentos de votação, eu me obrigo a fazer uma ponderação em duas vertentes. Primeiro, da origem, porque com a evolução, os fogos atuais já não são da mesma dimensão do que eram os fogos de antigamente, com estampidos
evidentemente, ensurdecedores. Segundo, a indústria também já se adaptou e fabrica hoje fogos adequados ao que pretende aqui a legislação. Portanto, não há nenhuma dificuldade e o projeto não criaria nenhuma dificuldade para a indústria. Isso eu estou falando da causa. Em relação à consequência, tanto quanto os animais, mas imaginem-se você ter uma pessoa com autismo em casa e, num determinado momento, você ter os estampidos que causem transtornos, os mais diversos, causando problemas familiares e, principalmente, para aquela pessoa que sofre. O objetivo do projeto é exatamente esse. Ele não interfere, a Assembleia tem legitimidade para legislar sobre a matéria, é apenas um esclarecimento que pretendo dar porque analisei a matéria com detalhes. Além disso, é preciso destacar que o artigo 1º diz o seguinte: fica proibida a venda, a queima e a soltura de fogos de artifício de estampido com efeito de tiro no estado de Santa Catarina. Portanto, é possível fazer comemorações, é possível fazer festa, é possível soltar foguete sem atrapalhar de modo especial a vida dos autistas. Dito isto, está em votação a requerimento do deputado Márcio Machado. A votação será no painel. Votando sim, aprova. Votando não, rejeita a matéria. Está encerrada a votação. Tendo votado todos os senhores deputados e deputadas, colhemos o resultado. 13 votos sim, 11 votos não. Está aprovada a matéria em sede de turno único. Discussão e votação em turno único. Mensagem de veto 881/2025 de origem governamental. Veto parcial ao projeto de lei complementar 14/2024. Altera a lei complementar 831 de 2023, que institui o programa Universidade Gratuita, e a lei 18.672 de 2023. Parecer da CCJ pela manutenção do veto. Em discussão, para discutir, deputado Marquito. Senhor presidente, essa mensagem de veto, na verdade, é um veto a uma emenda que foi realizada pelo deputado Napoleão, na ocasião da tramitação da matéria aqui na casa, que incluiu ali, no programa Universidade Gratuita, a obrigatoriedade que os cursos, para serem financiados pela Universidade Gratuita, tivessem nota acima de 3 na avaliação do MEC. Isso foi com o objetivo de garantir a qualidade e o desempenho dos cursos nas universidades apoiadas e financiadas pela Universidade Gratuita. A gente também teve um debate aqui na Universidade Gratuita bem importante, que foi uma emenda, inclusive, se eu não me engano, da deputada Luciane Carminati, que excluiu os cursos não presenciais para receber o financiamento da Universidade Gratuita. Com essa argumentação, tendo em vista que boa parte desses cursos tinham um desempenho baixo, né?
falo isso, né, para retomar esse debate da importância. Eu fui fazer uma pesquisa rápida sobre outros programas de financiamento, e esses programas de financiamento, eles não consideram também, como o FIES, por exemplo, como o ProUni, eles não consideram também o desempenho das universidades. Mas eu trago esse debate aqui no âmbito da discussão dessa matéria, da mensagem de veto, porque a gente vai votar um veto a um ponto específico, que era a necessidade do desempenho acima de 3 da avaliação do MEC do curso ali escolhido para receber o recurso das universidades, né? Entendo sobre a autonomia universitária, entendo sobre a necessidade de ter, não colocar isso como critério, mas queria trazer a reflexão aqui para o plenário também, né? Eu acho que a gente deveria aqui estar trabalhando para a melhoria, para a qualificação e para esses cursos que estão recebendo recursos públicos catarinenses de investimento com universidade gratuita, eles tivessem sim que ter um desempenho acima de 3, que é um desempenho, vamos dizer assim, mínimo, né, para ser merecedor de receber recursos para as bolsas de universidade gratuita. Então eu faço essa reflexão, porque eu não me retiraria desse debate, tendo em vista que todas as vezes que o programa Universidade Gratuita veio para o plenário, eu fiz questão de fazer a discussão, porque eu acho fundamental políticas de fomento e de apoio ao ensino superior, acho importantíssimo que todo e toda catarinense tenha acesso à universidade, mas acho que é fundamental também a gente não tratar assim, a par e passo aqui as questões ou tratar de qualquer forma esse tema que é tão importante. É um programa que tem alto investimento de recursos públicos estaduais, é um programa que está na pasta e está ali no orçamento da educação catarinense, e é um programa que precisa ser amplamente debatido e discutido. Essa mensagem de veto, ou a manutenção desse veto, ele vai tirar essa obrigatoriedade de que esses cursos têm que ter um desempenho maior do que 3, do que uma nota 3 do MEC, e eu acho que isso poderia ser um tema também para que os cursos, as universidades, as faculdades, elas buscassem cada vez melhorar mais para conseguir ter acesso também ao programa Universidade Gratuita. Então eu faço esse debate na discussão da matéria, não no encaminhamento de voto, mas na discussão, para a gente também tomar um pouco de conta e consciência sobre o que nós estamos debatendo, né? Presidente. Tem a palavra o líder do governo, deputado Maurício Peixe. Presidente, primeiro, a Universidade Gratuita é o maior programa do Brasil e único que tem bancado com dinheiro público programa do governo do Estado e que está tendo um resultado fantástico. 82% que utilizam a Universidade Gratuita é advindo da escola pública. E, lógico, a gente sabe que nem todos que saem lá da escola pública têm a preparação adequada para uma faculdade. Mas as universidades, elas estão, sim, preparando, fazendo aulas suplementares para adequar os alunos para que todos possam ter o mesmo acompanhamento. E, nesse caso do veto, eu vou pedir pelo governo para a manutenção do veto, como veio, parcial do veto, porque o próprio Napoleão, deputado, que infelizmente não está aqui, mas se ele tivesse, ele iria falar, porque ele defendeu a manutenção do veto na comissão, na CCJ. Inclusive está aí nos autos, nos pareceres. Então ele defendeu. Então, para manter o veto, porque sim, nós vamos adequando isso com o passar do tempo, porque realmente é o melhor programa do Brasil, Universidade Gratuita. Está de parabéns o governo do Estado. Encerrada a discussão. Em votação, a votação no painel, votando sim, mantém o veto. Esse é o encaminhamento da CCJ. Votando não, rejeita o veto. Está aberto o painel, senhores deputados.
Consulte se todos os senhores deputados votaram. Está encerrada a votação, colhemos o resultado, 21 votos sim, 2 votos não, está mantido o veto. Pedidos de informação de número... Tem a palavra pela ordem, deputado Ivan Nats. Antes de os pedidos de informação serem apresentados, eu queria compartilhar com Vossa Excelência o resultado do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, que foi trazido a essa casa, por requerimento aprovado nesse plenário, dos resultados da TPA de Bombinhas. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina fez um levantamento completo em relação aos valores arrecadados com a TPA de Bombinhas, desde 2014 até 2025. Então, além de fazer essa manifestação, quero parabenizar os técnicos do Tribunal de Contas e dizer que vou compartilhar com vocês o resultado do relatório. E impressionante, 77% de tudo que entra nos cofres da TPA vira gestão da própria TPA. Então, a cada R$1, 77 centavos fica com a gestão da TPA. E apenas 3,9% do que entra no cofre da TPA, senhor presidente, vira alguma gestão ambiental. 3,9%. Então, eu compartilho essa informação com Vossas Excelências, não com alegria, porque eu sempre falei isso. Não estou alegre em dizer isso aqui. Eu estou feliz em saber que o Tribunal de Contas fez um levantamento completo, fez o trabalho dele e entregou para essa casa o resultado daquilo que eu sempre falei, do golpe que é a TPA de Bombinhas. E quem é o dono da TPA de Bombinhas? Arrecadaram 22 milhões de reais. Quem é o dono? Quem é o dono da TPA de Bombinhas? Quem são os donos dessa empresa? Que fica com 77% de tudo que entra no cofre da TPA. Que negócio maravilhoso, eu comprando a Mega Sena para ganhar. É inaceitável, é inacreditável um negócio desse. Eu não estou inventando os números, eu vou compartilhar com Vossas Excelências o resultado do Tribunal de Contas. E 77% vira gestão de contrato, presidente. E apenas 3,9% vira alguma coisa ambiental. Por isso que a praia tem esgoto, por isso que a população reclama, por isso que... É incrível. Todo o dinheiro da TPA vira negócio para os donos da TPA. E a grande pergunta é, quem são os donos da TPA? Os donos da Mega Sena anual de Santa Catarina, cujo negócio começa em outubro e termina em abril. É o maior verão do ano, né? Em Bombinhas tem o maior verão do ano. Então, atenção, Câmara de Vereadores de Bombinhas, Ministério Público, pelo amor de Deus, só vocês podem salvar o povo catarinense. Parabéns ao Tribunal de... Pedido de informação de número 020, deputado Fabiano da Luz é o proponente. Solicita ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca do funcionamento ininterrupto, inclusive nos finais de semana, da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso no município de Balneário Camboriú. Discussão, votação, aprovado o requerimento. Aliás, o pedido de informação. Pedido de informação de número 21, deputado Nilson Berlando é o autor, solicita ao secretário de Estado da Administração informações sobre a existência de processo administrativo para a doação de imóvel do antigo DEINFRA, localizado no bairro Poço Grande, às margens da rodovia Jorge Lacerda, quilômetro 19, no município de Gaspar. Discussão, votação, aprovado o pedido. Moções de número 55 a 58. Autores, deputados Gessé Lopes, Alex Brasil e Sargento Lima, respectivamente. Todas manifestando a diversos policiais militares do Estado de Santa Catarina aplausos por ato de bravura. Discussão, votação, aprovado. Requerimentos de número 299, autora deputada Paulinha, solicita ao presidente da Celesc informações acerca do planejamento e protocolos envolvendo a concessionária, bem como sobre ocorrências na região da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí. Discussão, votação,
Aprovado. A presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno da Casa, as seguintes indicações de números 86 a 91. Comunica ainda que foram deferidos, conforme determina o mesmo regimento, os seguintes requerimentos, de números 289 a 298. Encerrada a ordem do dia, a presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra extraordinária para 16 horas e 57 minutos. Porém, antes de encerrá-la, concede a palavra pela ordem ao deputado Sargento Lima. Presidente, só para expressar a minha alegria, depois dessa discussão atípica aqui no plenário, contar um fato para vocês. Eu participei de uma caminhada que envolveu várias lideranças e figuras da direita em todo o território nacional. E conversando com um deputado lá do norte do Brasil, ele me disse assim, vocês estão no céu em Santa Catarina, lá vocês não têm esquerda. Porque ele estava lendo sobre a faculdade gratuita e falou assim, enquanto no Brasil, de um norte, toda a esquerda entrega camisinha, cesta básica, areia, concreto, é Bolsa Família, é Bolsa Vale Gás. O único programa de que oferece algo gratuito em Santa Catarina, a própria esquerda se mobiliza contra, né? É engraçado. Então, né, por mais esquerdas como a de Santa Catarina em todo o território nacional e que combatam com tanta veemência o gasto público dessa forma aí. Obrigado, presidente. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Passamos de imediato à ordem do dia. Votação da redação final do PL 68/2026, de origem governamental, PL 11/2023, de autoria do deputado delegado Egídio, e o PL de número 73/2026, de autoria do deputado Júlio Garcia. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovadas as matérias em sede de redação final. Encerrada a ordem do dia, passamos a explicações pessoais. Senhor presidente, pela ordem. A palavra pela ordem, deputado Altair Silva. O município de Ceará foi feito um requerimento de nossa autoria para que pudesse falar sobre a feira que vai acontecer nos próximos dias em Ceará. Gostaria de saber como é que está a pauta nesse sentido. A presidência atende o pedido de suspensão da sessão, suspende a sessão por 10 minutos, retornando em explicações pessoais, onde estão inscritos a deputada Ana Campanholo, deputado Júnior Cardoso, deputado Gessé Lopes, deputado Vicente Caropreso. Está suspensa a sessão por até 10 minutos para a manifestação do senhor prefeito de Ceará, Gilberto Moraes Gonçalves, para divulgar a exposição da Feira Industrial e Comercial daquele município, e acompanham o prefeito, a rainha Kailane Garguete, a primeira princesa Ana Carolina de Bortoli e a segunda princesa Gessiele Ferreira da Silva. Tem a palavra, senhor prefeito. Inicialmente, gostaria de cumprimentar aqui o presidente desta casa, o deputado Júlio Garcia. Em seu nome, presidente, cumprimentar aqui todos os demais deputados, deputadas aqui presentes no plenário, em especial o nosso deputado Altair Silva, propositor desse momento e desse espaço para que a gente pudesse estar aqui divulgando a nossa feira, que acontece agora no mês de março, do dia 12 a 15 de março, um grande evento que mostra as nossas potencialidades, principalmente ligadas à indústria, ao comércio. O município de Ceará que tem o privilégio de realizar todo ano feira. No ano nós realizamos a FAEPS, que é a feira voltada ao agronegócio, e no ano seguinte a feira da indústria e comércio, que a gente mostra também tudo aquilo de bom que nós temos para oferecer no nosso município. Além disso, proporcionar um espaço de lazer, de entretenimento para a nossa comunidade, e realmente a gente faz um convite todo especial para que todos aqueles que nos assistem, nos acompanham nesse momento, possam estar visitando o município de Ceará, e aqueles
que ainda não o conhecem, para que realmente possam perceber tudo de bom que Ceará tem a oferecer. Ceará, que é uma cidade que cresce, desenvolve, que exporta alimento para o mundo todo, né, através das nossas agroindústrias, através dos nossos empresários, nossos investidores e também dos nossos agricultores, que trabalham incansavelmente para gerar riqueza também para o estado de Santa Catarina. Agradecer, deputado, aqui também, nós estamos aproveitando o dia de hoje para visitar todos os gabinetes aqui e pedir desculpas para aqueles gabinetes que, infelizmente, a gente não conseguiu chegar, né, mas a gente faz um convite especial, principalmente aos senhores, às senhoras, que são autoridades, para que nesses dias possam estar lá no município, especialmente no dia 14, que é no sábado, com a abertura prevista para as 20 horas, né, desse grande evento, e também aqueles que não puderem estar na abertura, mas também possam estar participando nos demais momentos lá, porque realmente será uma grande feira, não tenho dúvida nenhuma que será a maior EFAIX de todos os tempos, com entrada gratuita, proporcionando que toda a comunidade também possa participar desse momento. Eu faço aqui uma quebra de protocolo para que a nossa rainha também possa deixar aqui um convite todo especial. Cumprimento a todos. Eu sou Kailane, rainha do município de Ceará, e estendo o convite do prefeito Beto. Peço que, se vocês consigam se fazer presentes, agradecemos, né, a presença de todos, e queremos falar um pouquinho também sobre a programação. Os shows serão um espetáculo também. No dia 12, que inicia a nossa feira, iniciamos com a banda Rainha Musical. Na sexta-feira, dia 13, Bruno Rosa, Felipe e Rodrigo, 2 shows nacionais. No sábado, dia 14, Clayton e Romário, então um show gigante também. A expectativa é grande. E no domingo, para fechar com chave de ouro, Luan Pereira. Agradeço pela oportunidade e convido novamente a todos. Deputado, presidente, então, como pode ser mencionado aqui, são grandes shows, grandes atrações, porque feira é isso, além de a gente mostrar as potencialidades, também criar esse momento de lazer com shows a nível nacional, totalmente gratuito, para que todos os cidadãos do nosso município e da região também possam participar, porque realmente muitas das vezes não tem a oportunidade ou a possibilidade de ver um show a nível nacional, então por isso a gente proporciona isso para o nosso município. Agradecer o senhor, agradecer mais uma vez aqui o deputado Altair Silva por propor esse espaço, esse momento, e agradecer aqui a Assembleia Legislativa por nos dar a oportunidade e dizer que realmente Ceará é um município promissor, que cresce muito, e aqueles que ainda não conhecem estão convidados a vir conhecer o nosso município, que é a terra do maior museu entomológico da América Latina, que é o Museu Fritz Plaum. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito. Obrigado à rainha Kailane Garguete. Muito obrigado à primeira princesa Ana Carolina de Bortoli e à segunda princesa Gessiele Ferreira da Silva. Tem a palavra para a sua manifestação o deputado Altair Silva. Eu quero parabenizar a administração municipal de Ceará, através do nosso prefeito Beto, nosso vice o Flávio, saudar as soberanas, por sinal muito lindas, meus parabéns, né? Ceará está muito bem representado, né? Isso mostra a organização do evento. Eu tenho a certeza que será mais uma feira de grande sucesso, que vai movimentar a economia da nossa cidade de Ceará, vai movimentar a economia de toda a região e, principalmente, mostrar a pujança que é o município de Ceará. Uma região, uma cidade que tem uma topografia não favorável, bastante acidentada, mas está entre os municípios de Santa Catarina com o maior PIB per capita do agro. A nossa gente é vocacionada para o trabalho e constrói grande resultado para a Ceará e para Santa Catarina. Por isso, meus parabéns, estaremos lá, se Deus quiser, prestigiando esse momento especial da vida de Ceará. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Viva Ceará! Obrigado, deputado. Um abraço. Está reaberta a sessão. Em explicações pessoais, tem a palavra por até 10 minutos, na forma do regimento, o deputado Gessé Lopes. Obrigado, presidente. Todos que nos acompanham pela TV AL. Eu admiro o petista.
Eu tenho uma admiração pelo petista, de verdade, porque tem que ser muito hipócrita e insolente para defender esse desgoverno. Eu admiro o petista. Tem que ser muito hipócrita e insolente para passar pano para defender os gastos de 1,4 bilhão de reais no cartão corporativo, depois de criticarem incansavelmente os gastos do governo Bolsonaro com cartão corporativo. 1,4 bilhão de reais. 1,4 bilhão de reais, deputado Serginho. 1,4 bilhão e os críticos de plantão estão sumidos. Que saudades, né? Quando os gastos eram uma mixaria com leite condensado e motociata. Já estão com saudades, né? Mas isso é para vocês aprenderem. Lembra que o Lula, na campanha, disse que ia quebrar o sigilo do cartão Bolsonaro, né? Ele falou lá na campanha, vou quebrar o sigilo, que ele também, né, impôs sigilo, está sendo criticado pela falta de transparência do cartão, e ele falou e fez. Sabe por que vocês nunca ouviram falar da quebra do cartão corporativo, da quebra do sigilo? Porque é tão pífio os gastos do Bolsonaro comparado aos do Lula que eles estão passando vergonha. E nem reverberou. Olha só, a novela que tentaram fazer, a CUT, esse estrume de movimento aqui. O governo federal deu início ao cumprimento de um dos compromissos firmados na campanha, né, que é tirar o sigilo do cartão corporativo. Gastos de Bolsonaro com cartão corporativo apontam exageros em hotéis de luxo. Nossa, daí tu vai ver, ex-presidente Jair Bolsonaro gastou 27 milhões em despesas no cartão corporativo, os gastos, muitos deles, enfim. 27 milhões, esse aqui foi a quebra de sigilo do governo Lula. Aí vem lá o usurpador de propriedade privada, o Boulos, e faz a sua novela também. Haja leite condensado com a quebra do sigilo. Descobrimos que o Bolsonaro gastou 1.400.000 em um único hotel, 362 mil em uma mesma padaria. Que absurdo esses valores. No cartão corporativo, dava para pagar estadia por 8 anos em diárias a R$500. Não está aqui, mas é isso. O homem simples era o maior vagabundo mamateiro do país. Sabe quem que é vagabundo? Seu usurpador de propriedade privada. É tu e o teu presidente, aquele vagabundo que uma viagem para a França teve gastos pelo governo brasileiro num valor de 4,9 milhões em hospedagens. 24 anos de diária, pelos teus cálculos. E cadê tu, seu usurpador vagabundo de propriedade, para fazer um tweet? Sabe o que é ser vagabundo? Boulos. Em 2024, cartão corporativo da presidência ter gasto 584 milhões. Em 2023, 430 milhões. Em 2025, fechado em 1,4 bilhões, gastos pelo vagabundo do teu presidente, e com aquela encostada, aquele peso morto da esposa dele, aquela cafona, que até o meu bujão de gás lá de casa estivesse melhor. Agora, eu quero ver cadê a CUT? Cadê a CUT, seus catinguetos? Para vir fazer matériazinha dos 1,4 milhões dos gastos do cartão corporativo do Lula. Cadê o vagabundo, usurpador de propriedade? Para fazer um tweet. Saiam da caverna, seus mamadores. Saiam da caverna, vocês enganaram o Brasil. Mas isso é para o povo brasileiro aprender de uma vez por todas que não se confia em esquerdista, não se confia no PT. Obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra.
ordinária para o dia de amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.